Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live nossa aqui do aquecimento para a semana do Destrave Astrológico. Hoje, para a gente conversar sobre quebra de ciclos repetitivos. Eu sou a Flávia, essa é a Conscientize. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, nesse canal eu te ensino a ser um astrólogo confiante e ajudar pessoas desde o seu primeiro mapa. E com certeza esse tema de quebrar ciclos repetitivos é um dos mais importantes para a gente ajudar pessoas, né? E, em primeiro lugar, se ajudar também. Então vamos conversar sobre isso hoje nessa live que faz parte das nossas lives de aquecimento para o Destrave Astrológico. Destrave Astrológico, gente, acontece agora em junho, na primeira semaninha ali, dia 2, 4 e 6 de junho. Vamos ter 3 aulas para destravar a tua interpretação. Então, se você quer realmente sair desse ciclo, né? Se tem um ciclo que muitos alunos ficam, é o ciclo de eterno estudante. Estudo astrologia, mas nunca me sinto apto para fazer análises. Pois é, se você quer quebrar esse ciclo, o destrave astrológico é perfeito para você. Porque a ideia é justamente isso, destravar a tua interpretação para você chegar numa análise mais confiante. Como que eu participo do Destrave Astrológico, Flávia? É bem simples. Aqui na descrição do vídeo, você vai ter o link para se inscrever. No momento em que você clicar lá no link, você vai entrar nessa página aqui, ó. Deixa eu ver se já está aí na tela. Você vai entrar nessa página aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai preencher aqui os seus dados, né? Aqui tem mais detalhes sobre o destrave. Se você quiser saber o que vai ter no destrave, os conteúdos, tem tudo explicadinho aqui, né? Tudo que vai envolver, então tá tudo detalhado mesmo aqui, ó, cada aula, tá? Dentro dessa primeira aula, a gente vai falar sobre o jeito errado de estudar astrologia, o que está matando o teu sonho de viver disso, né? Porque que muita gente ama astrologia, mas não consegue fazer da astrologia uma profissão. O método que te leva da primeira aula ao primeiro atendimento sem perder anos estudando à toa. Quantas pessoas eu conheço que já estão há anos estudando astrologia, mas não conseguem dar esse próximo passo? E a terceira aula vai ser o caminho por dentro da estrutura que eu criei, que leva os meus alunos a se tornarem astrólogos de fato, né? E fazerem disso uma profissão. Então, a gente vai passar por essas 3 aulas aqui. Quando você entra nessa página, além de todos esses detalhes, se você preencher aqui, você vai cair em uma página de obrigado. E nessa página de obrigado, você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do Destrave, onde eu estou interagindo lá, mandei uma fotinha agora há pouco, aqui dos bastidores, né? Para avisar que a gente já ia entrar em live. E também vai ter um formulário para você deixar a sua pergunta para eu responder no Destrave. Então, se inscreve lá se você está nesse momento de, Flávia, eu quero realmente destravar a minha interpretação. Bem-vindo, Jorge. Vem para o Destrave com a gente que você vai ter essa oportunidade. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Então, beleza. Dado o recado do Destrave, vamos começar a falar sobre questão de crença limitante, de padrões repetitivos. Primeira coisa é a gente entender o que são as crenças limitantes, o que representa esses padrões repetitivos, né? Quando a gente fala de padrões repetitivos, eu estou falando de situações como, por exemplo, quando você diz que você tem dedo podre para namorado, dedo podre para chefe. Nossa, Flávia, eu começo a trabalhar, parece que eu tenho dedo podre para chefe, que eu só pego chefe ruim. Quando você tem aquela situação que você está sempre procrastinando ela, que você está sempre ali naquela sensação de eu quero cumprir com esse compromisso, mas quando eu vejo eu estou procrastinando.
eu tô nesse ciclo de novo de não me sentir capaz de fazer. E muitas vezes o ciclo de não se sentir capaz também tem a ver com o medo de tentar. E se eu tentar e der errado? E se eu tentar e não conseguir? Normalmente o pensamento é: a frustração de não conseguir vai ser muito grande, então eu prefiro nem tentar. Isso são exemplos de ciclos repetitivos que a gente vai passando. Eu quero que vocês comentem aí se vocês se identificam com algum desses ciclos ou se você está em algum outro ciclo que eu não citei aqui, né? Qual o ciclo que está te prendendo que você percebe? Flávia, eu tô nessa situação e quando eu vejo, eu tento sair dela, mas quando eu vejo, eu tô de volta caminhando nessa mesma direção. Isso a gente chama de ciclo repetitivo, de crença limitante, né? Tem alguns nomes aí para a gente definir esses padrões que nos levam sempre na mesma direção e que acontece alguma coisa que a gente chama de dedo podre, ou que a gente chama de procrastinação, ou que a gente chama do medo de errar, de tentar. O medo de errar é bem forte também, né? O perfeccionismo. Eu começo a fazer as coisas e quando eu vejo, eu tô naquele ciclo do perfeccionismo, de querer fazer tudo perfeito. Então, aqui a gente caracteriza o que são esses ciclos repetitivos. Agora, eu já vou começar te contando uma notícia boa, que é esses ciclos aí, eles não representam um azar na sua vida. Não é azar. É padrão inconsciente que te leva a voltar para o mesmo ponto. Por que eu coloquei essa frase aí? Quando a gente fala eu tenho dedo podre para homem, eu tenho dedo podre para chefe, parece que eu nasci com alguma coisa ali que dá errado para aquilo, que não funciona para aquela tarefa e vai ser sempre assim. Mas não é necessariamente um azar ou alguma coisa errada com você. É um padrão inconsciente. E aqui eu vou conceituar bem brevemente mesmo, né? Vocês sabem que eu estudo psicanálise, já estudei neuropsicopedagogia, gosto muito de estudar esses temas mentais, mas a minha intenção não é, claro, fazer uma live aqui sobre psicanálise, então é só para conceituar mesmo. O que são padrões inconscientes? São aqueles padrões que a gente repete sem se dar conta que está repetindo. Por isso, inconsciente, tá? Uma coisa consciente que eu faço é uma coisa que eu estou fazendo e pensando que eu estou fazendo aquilo. Eu tenho consciência do processo. Então, eu tenho consciência de que eu estou abrindo um slide, de que eu estou explicando para vocês o conceito de inconsciente, tal. Estou fazendo isso com consciência. Agora, por exemplo, o porquê eu escolhi a cor roxa escuro para colocar nesse slide já é um processo praticamente inconsciente. Porque existe psicologia das cores e tudo mais, mas não foi algo que eu fui atrás buscar. Eu escolhi essa cor porque inconscientemente eu sei que ela já está muito ligada ao conscientize e tudo mais. Então, foi ali no automático. E isso é outra coisa para você saber quando você está no inconsciente. Aquelas coisas que vão no automático. Quando eu vi, eu fiz. Quando eu vi, aconteceu. Sabe? Essas coisas assim, elas são muito relacionadas aos nossos padrões inconscientes. Então, quando você fala eu tenho dedo podre para relacionamento, ou aquela situação eu tô sempre procrastinando e não sei por que eu procrastino, tem um padrão inconsciente que tá te levando para aquela pessoa, tem um padrão inconsciente que tá te levando para algum medo, para alguma ansiedade que tá te fazendo procrastinar.
por exemplo, tá? Então vamos lá, se o padrão inconsciente é algo que eu não tenho consciência, que eu faço no automático, sem me dar conta, como que eu posso lidar com isso e aonde que eu posso olhar para um mapa astral para identificar esses padrões inconscientes que me levam a questões que prejudicam a minha vida, como procrastinar, como ter relações complicadas, entrar em relações abusivas. Eu vou agora começar a entrar nessa questão de como identificar isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Daniel mandando ali os posicionamentos. Tem um curso específico de astrologia kármica, Jorge, dentro da jornada do astrólogo, que é a nossa formação completa, tem conteúdos de astrologia kármica também. Tem de astrologia kármica, tem de astrologia terapêutica, técnica de sinastria. A gente está, inclusive, incluindo um bônus exclusivo agora de um curso completo de sinastria, técnica e prática, né? Tem um bônus exclusivo também de Revolução Solar. Então, dentro da nossa formação completa, a gente tem esses conteúdos, que chama Jornada do Astrólogo, né? Vamos lá. Deixa eu vir para cá. Vamos para o mapa, então, né? Como que a gente pode ver isso dentro de um mapa? Primeira coisa, não temos um ponto específico que represente as suas crenças limitantes, tá? Você pode estar com uma crença limitante com relação a questões do teu ascendente, você pode estar com uma crença limitante com questões do teu sol, com vários pontos aí do teu mapa. Todos os pontos do mapa, eles podem representar potenciais e desafios. Então, a gente pode ter crenças limitantes em diferentes áreas. Mas aqui eu quero dar 2 exemplos para que a gente comece a entender como que isso funciona. E também vou interligar esses 2 exemplos, tá? Fiquem à vontade para comentar aí também as dúvidas, e aí a gente entender como que isso funciona. Bom, eu vou começar pegando um ponto que, apesar da gente não ter um ponto específico do que significa crença limitante dentro do mapa, esse ponto aqui ele é muito falado quando a gente fala de questões de desafios, que é o Quiron. É esse pontinho aqui, ó. O Quiron, ele não é um planeta, tá? Esses dias eu respondi um comentário perguntando sobre o planeta Quiron. Ele não é um planeta, ele é um asteroide, tá? Mas ele representa, entre outras coisas, a gente tem várias definições para ele, mas entre outras coisas, ele representa a questão da cura emocional, de uma ferida, e através dessa ferida eu tenho um processo de cura emocional. Tá bom, como que funciona isso, né? Vamos lá. Eu tenho nesse mapa aí um Quiron em Áries. Então, eu tenho aqui uma ferida, né? A gente fala que ele é a ferida kármica, né? Então, eu tenho aqui uma ferida dessa pessoa na iniciativa, em Áries e em casa 1. Então, se eu estou falando sobre identificar crenças limitantes, eu posso olhar para o Quiron inicialmente e pensar sobre as questões de iniciativa. Ele já indica uma ferida nessa iniciativa e eu posso pensar essa iniciativa, quais as crenças limitantes que eu tenho sobre ela. E aí a gente pode ramificar para várias possibilidades, tá? Posso ter uma pessoa aqui que tem uma crença limitante de que ela não sabe fazer direito as coisas, né? É uma crença limitante com a iniciativa. Pode ser um padrão de que tudo que ela começa é na impulsividade. Tudo que ela começa tem o impulso, mas falta o planejamento, falta a estratégia.
Porque é um padrão inconsciente de começar no impulso, sabe? Mas sem muito planejamento. Pode ter aqui, eu dei o exemplo do dedo podre, né? O Quiron em Áries e, poxa, parece que eu tenho dedo podre para começar as coisas, que quando eu começo a fazer um projeto sozinho dá errado. E se eu começar a fazer um projeto sozinho dar errado, muito provavelmente tem por trás uma crença limitante com a tua iniciativa, com o teu poder de decisão. Porque lá no teu inconsciente você acha que você não consegue decidir as coisas sozinho. Então você vai para um outro processo psicológico que a gente chama de autossabotagem. Que é quando você, inconscientemente também, você toma atitudes que fazem aquilo dar errado. E aí você valida a sua teoria de que, tá vendo, não dou para isso mesmo. Por exemplo, a impulsividade é uma forma de autossabotagem. Se a gente for pensar nesse Quiron ariano, né? Porque impulsividade é eu querer fazer ali no momento de qualquer jeito. Porque inconscientemente eu quero atropelar aquele processo para eu provar para mim que eu não consigo. Mas eu tenho capacidade de parar, pensar, criar estratégias e fazer essa iniciativa ser mais assertiva, mais direcionada. Só que para eu fazer esse movimento, eu preciso lidar com as características desse Áries, né? Esse Quiron está em Áries, e entender essa minha iniciativa, entender os meus impulsos. Porque, gente, uma coisa que eu quero que vocês levem dessa live é o seguinte: a gente não tem crença limitante, padrões repetitivos à toa. Existem defesas nossas que fazem isso acontecer. Mas como assim uma defesa minha está fazendo eu ser impulsivo? Por exemplo, vou pegar o exemplo desse Quiron ariano aí. Vamos dizer que lá no fundo essa pessoa, ela tem muito medo de fazer as coisas e se frustrar. Então a impulsividade dela é uma autossabotagem para quando ela fizer dar errado e ela não precisar ficar sozinha. Ela poder dizer, ó, tá vendo? Eu preciso de ajuda. Me ajuda aqui porque eu não vou conseguir fazer sozinha isso. E aí, assim, ela consegue ajuda para fazer aquilo que ela não, no fundo, não tá afim de fazer sozinha. Tá com medo de fazer sozinha. Mas quando você dá esse passo para trás e você percebe, poxa, eu tô me sabotando aqui porque eu tô com medo de fazer tal coisa, porque eu tô com medo de aparecer. A gente trabalha muito isso na jornada do astrólogo, né? Alunos que são excelentes astrólogos, mas que têm medo de divulgar mapa. Eu tô adiando fazer o mapa das pessoas porque eu tô com medo do feedback da pessoa. Quando você identifica, você começa a conseguir mudar esse padrão. Então, o Quiron, ele é uma ferida, ele é um ponto muito interessante para vocês começarem uma reflexão sobre aonde que tá as crenças limitantes, tá? Já vou dar uma olhada aí nos Quiron que vocês comentaram. Porque ele é uma ferida que a gente carrega no mapa. Então, nesse exemplo aí, a gente pode pensar as crenças limitantes que essa pessoa pode ter com relação à iniciativa dela, o quanto ela pode estar sabotando a independência dela, a autonomia dela, a liderança, né? Às vezes, sabe qual é a crença limitante do Quiron em Áries? Às vezes é a crença de que se eu fizer as coisas sozinho, eu tô sendo egoísta. Então eu quero sempre pessoas comigo para que eu não sinta que eu tô centralizando as coisas. Às vezes é a crença de que eu não consigo tomar decisões por mim mesma, eu preciso de outra opinião.
Quantas vezes a gente diz, não, eu quero ter um número X de mapas astrais feitos para eu ter certeza que eu sou bom naquilo. Quer dizer, você não confia no que você fez, você só confia a partir do momento que a pessoa diz que tá bom, né? O Quiron em Libra na casa 9 do Daniel. O Quiron em Libra, Daniel, você pode pensar nas crenças limitantes com relacionamento. Aqui é muito interessante você fazer, sabe qual movimento? Você avaliar como que foi a relação dos seus pais, das pessoas que te criaram. Porque a gente absorve muito do contexto familiar, né? Então, quando a gente tem um Quiron em Libra, existem ali feridas sobre relacionamento. Essas feridas podem vir lá desse contexto familiar. De repente, pais que se separaram cedo. Já atendi uma pessoa que tinha esse Quiron em Libra, que os pais tinham se separado por traição. E a pessoa carregava aquela ferida de ter medo de ser traída, né? A ferida com relação à sua capacidade diplomática, duvidar da sua habilidade de ser empático, de ser diplomático, de dialogar com as pessoas, duvidar da tua capacidade criativa. Então, aquela pessoa que muitas vezes tem um talento para alguma arte, mas ela faz essa arte e não mostra para ninguém, né? Não expõe porque tem receio, porque não acredita que aquilo tem um potencial. As crenças limitantes de um Quiron em Libra são crenças relacionadas a parcerias. Às vezes é a crença de que nenhum relacionamento dá certo, que as pessoas traem, que as pessoas enganam, que eu não posso confiar, né? Às vezes é a crença de que as pessoas só se aproximam de mim por um determinado interesse, que se eu abrir espaço para o outro vai tirar a minha individualidade. E aí é esse movimento que a gente precisa fazer de olhar aonde que começou essa crença. De qual relacionamento você tirou esses padrões? O Quiron na 2 pode ser alguma questão que envolve o corpo. O Quiron na 2 pode, porque a 2 tem relação com estrutura também, né, Glauco? Mas depende bastante do signo, né? O signo é a característica dessa ferida. E o signo que nos mostra também com qual característica que você elabora essa ferida. Pois bem, então aqui eu dei um exemplo com Quiron em Áries, que a gente pode pensar nessa probabilidade de crenças limitantes. Agora, vamos olhar outro ponto. Vênus em Escorpião. Lembra que eu falei que não existe um ponto específico para, olha, esse ponto representa as crenças limitantes dentro do mapa astral. A gente não tem essa definição, né? Todos os pontos do mapa podem estar ali escondendo crenças limitantes suas. Depende se de repente você teve maiores desafios com a tua parte emocional, essas crenças podem estar na lua. Se você teve mais desafios com a iniciativa, pode estar no ascendente, pode estar em um planeta na casa 1, né? Então, todos os pontos do mapa, eles devem ser refletidos para identificar essas crenças limitantes. Um exemplo que a gente pode avaliar com uma Vênus em Escorpião, para pensar em questão de padrões repetitivos e crenças limitantes, uma Vênus em Escorpião na casa 7. E a questão da Vênus representar a valorização, o que eu valorizo, o que me atrai, e Escorpião representar a profundidade, a lealdade. E aí eu tenho uma valorização dessa profundidade nas relações. Isso daqui em desafio pode me gerar uma crença limitante, por exemplo, de eu buscar relacionamentos muito intensos.
Porque se não tiver intensidade, não for algo visceral, aquela pessoa fazer altas declarações para mim, eu não confio no amor daquela pessoa. Eu não consigo me entregar, eu fico investigando essa pessoa. Eu fico buscando aonde que ela pode estar me enganando, aonde que ela pode estar mentindo. Por que ela não está tão envolvida quanto eu? Eu fico achando que ela não se entregou o suficiente. E quantas vezes essa pessoa vai passar por várias relações em que, poxa, o outro quis ficar sozinho por um tempo e aí a pessoa já interpreta que aquela pessoa não está se entregando o suficiente. E já conheci pessoas assim, que ficavam o dia todo querendo saber onde a outra pessoa estava. E a outra pessoa não responder era sinônimo de ele não tá tão envolvido quanto eu. Mas, poxa, peraí, não tá um pouquinho demais, né? Agora, se eu pensar nessa Vênus escorpiana bem desenvolvida, fora de um padrão repetitivo, de um padrão de crença limitante, eu posso ter essa lealdade, essa entrega, sem essa necessidade de controle. Sem eu ter um desgaste tão grande nessa relação, né? Porque outra crença limitante que pode acontecer aqui são relações abusivas. Relações em que a outra pessoa controla excessivamente a sua vida. Ou que você acaba controlando a vida do outro muito excessivamente, né? Então, quando a gente une aqui, ó, esses dois lados, peguei 2 pontos do mapa, tá? Mas só para vocês entenderem como dá para fazer um diálogo e compreender diferentes crenças limitantes com vários pontos do nosso mapa. Se eu falei que essa pessoa tem um Quiron aqui em Áries e que existem questões com a iniciativa dela, com a autonomia dela, com a questão de independência. Agora eu olho para esse outro ponto e vejo uma Vênus em Escorpião e uma possível crença limitante com precisar controlar o outro. Eu preciso saber onde o outro tá. Eu preciso ter certeza que me ama. Eu preciso da entrega, eu preciso que seja visceral. Uma coisa pode estar relacionada na outra. Como assim, Flávia? Essa pessoa precisa de tanta entrega, precisa de tanto, assim, prova de que essa outra pessoa aqui tá com ela realmente, porque falta confiança nela mesma. Porque tá faltando segurança nela, ela tá buscando no outro a confiança que ela não sente nela, entende? Tá vendo a ferida ariana? Quando eu tô com a minha autonomia ferida, eu não acredito que realmente eu sou boa pro outro. Eu não acredito que realmente o outro gosta de mim. Não acredito que ele tá sendo verdadeiro. Deve estar me mentindo, deve ter alguma coisa por trás. Lá no fundo tem uma crença de que eu não sou tão importante assim para ele gostar tanto de mim desse jeito, para ele se envolver dessa forma comigo, né? Então percebe que aqui eu relacionei o Quiron com a Vênus. A gente poderia fazer esse diálogo ainda com Saturno, por exemplo, aqui, e entender que essa crença limitante pode estar também em função de um medo de mostrar a própria sensibilidade, de um medo de lidar com as emoções. Eu posso fazer todo um diálogo aqui desse mapa, ó, tem Sol em Libra, Lua em Libra, né? Eu posso fazer todo esse diálogo, porque todo mapa se conversa. A gente vai ter mais lives para falar sobre esse diálogo dentro do mapa. No Destrave também eu vou bater bastante nessa tecla sobre a interligação, né, das partes do mapa astral.
Porque existe esse diálogo aqui entre os planetas. E muitas vezes a gente acha que esse diálogo é só aspecto. E não é só aspecto. Dá para a gente interligar as diferentes partes do mapa com várias perspectivas. Só que para isso a gente precisa de técnica, né? Não foi do nada que eu tirei a questão do Quiron com a Vênus. Tem uma ligação ali para identificar a crença limitante de um, os padrões do outro, e aí a gente fazer essa conexão. Mas existem técnicas para isso, para você desenvolver essa leitura, que é basicamente a leitura astrológica, né? Então, percebe que com 2 pontos aqui eu já consigo ver algo que poderia, se fosse uma orientação para uma pessoa, poderia ajudar muito já essa pessoa. Trazer ela para reflexão. Olha, você está me relatando que você sempre passa por relações abusivas, pessoas controladoras. Você está sabendo colocar os teus limites? Você está sabendo valorizar a tua autonomia? Definir o teu espaço, ó, individualidade, autonomia, sabe? Presença, né? O que eu quero, a minha vontade. E aí, assim, vamos lá. Lembrar mais uma vez, né, que essa live faz parte do aquecimento para o destrave astrológico, que vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de junho. E por lá a gente vai realmente tratar dos temas que destravam a tua interpretação, de como juntar as partes do mapa, de como interligar todos esses pontos, de como fazer toda essa combinação que a gente fez aqui, né? Não só do Quiron com a Vênus, como de Sol com Lua, com Mercúrio com Plutão, fazer toda essa leitura desse mapa. Então, se você tem vontade de aprender a fazer a leitura do seu mapa astral, de entender como que funciona esse diálogo astrológico, vem para o Destrave, se inscreve, o link está aqui na descrição. Você pode, inclusive, deixar sua pergunta lá, se inscrevendo, você pode deixar sua pergunta para eu responder ao vivo no Destrave. Então, vem com a gente destravar aí a tua análise de mapa astral. Os passos para sair do ciclo limitante. Então tá, então identifiquei que realmente eu tô dentro de um ciclo. Como eu falei, fiquem à vontade se vocês quiserem comentar aí de algum ciclo que vocês percebem na vida de vocês. Mas identifiquei que eu tô dentro de um ciclo que se repete sempre, que eu acabo sempre voltando para aquele mesmo medo, para aquela mesma procrastinação, para aquele mesmo receio. Quais são os passos para sair do ciclo limitante? E lembrando que eu vou dar esse exemplo baseado aqui, ó, nesse mapa que eu tenho Quiron em Áries e uma Vênus em Escorpião, tá? Vocês podem deixar os posicionamentos de vocês aí que eu dou exemplos com eles também. Vamos lá. Primeiro passo para sair de um ciclo limitante, de uma crença limitante, né? Tomar consciência. Se eu falei que a crença limitante ela é um padrão inconsciente, então o primeiro passo que eu preciso tomar é consciência do que está acontecendo. Enquanto eu não identificar com a minha Vênus em Escorpião que aquele relacionamento abusivo está acontecendo porque eu tô me sentindo inferior diante daquela pessoa, porque eu tô acreditando que eu preciso estar com outra pessoa, porque eu tô com uma dependência emocional, alguma coisa do tipo, enquanto eu achar que, não, eu vou terminar a relação aqui e a próxima vai ser melhor, você vai continuar atraindo o mesmo padrão, porque você trocou o embuste. Mas você não tirou o embuste de dentro de você, entendeu? E aí você vai lá e você conhece outra pessoa que é quase a mesma coisa daquela pessoa. Enquanto você não elaborar a crença limitante, não tomar consciência da crença limitante de que você não consegue fazer um mapa astral,
você vai continuar com receio de fazer uma mapa astral, você vai continuar assistindo 1000 vídeos aqui no YouTube, colecionando livros, e os anos passando, e o tempo passando, e você continua sem fazer um mapa astral. Só para as pessoas que você conhece, né? Só para os amigos, para quem eu confio, porque, Flávia, eu não tenho experiência para fazer um mapa para outra pessoa. Eu sei, eu falava isso para mim mesma também. Gente, eu tinha feito, já contei para vocês que eu fiz uma pesquisa, né? Que eu tinha feito 10 mapas de cada signo, tá? De pessoas desconhecidas. Isso foi 2014, 2015, por aí. Eu já tinha feito 10 mapas de cada signo. De pessoas desconhecidas, de pessoas que tinham super elogiado o mapa, queriam até me pagar já, eu fazia isso de graça, não cobrava. Isso em 2014, 2015. 2020 eu ainda não vendia mapa astral. Flávia, umas 10 mapas de cada signo, que mais que tu precisava? Eu também me pergunto. Eu também me pergunto o que mais eu queria naquele momento, porque insegurança, pura insegurança. Então, enquanto eu não olhei para isso e identifiquei que eu estava insegura, eu não consegui sair desse ciclo. Mesmo com as pessoas me dizendo, Flávia, o teu mapa astral me ajudou muito. Flávia, o teu mapa astral, tu precisa cobrar por isso. Precisa fazer e vender esses mapas, porque, nossa, foi muito importante para mim. E eu, não. Crença limitante. E aí, se você não identifica, você vai arrumando argumentos para você que são super válidos. Então, o que eu dizia? Não, mas eu não tenho informação para isso. Não, mas olha só, eu estudo astrologia desde 2013, mas a astróloga que eu acompanho lá, ela tem 20 anos de carreira. Então, não, eu não sou boa ainda. Você arruma argumentos para validar a tua crença limitante. Ah, é a formação que eu não tenho. Ah, é o tempo que eu não tenho, né? Não, mas porque depois que eu já tinha formação, porque aí eu estudei muito, fiz muitos cursos e tal, aí eu não podia mais jogar essa para mim, né? De que eu não tinha formação para fazer mapa. Aí o que eu jogava? Eu não tenho tempo. Não, mas é que eu trabalho das 8 às 18, então eu não vou ter tempo de fazer isso. E aí você fica ali naquele ciclo ali, que é nem o bonequinho, né? Coraçãozinho quebrado, entrando em burnout, em crise existencial, porque não estava satisfeita com o que fazia, mas estava no ciclo. Então, o primeiro passo para quebrar a crença limitante é você tomar consciência. Não é falta de tempo, é medo meu de tentar. Não é falta de formação, é medo meu de começar. A gente precisa começar a dar nome para o que a gente está passando. Por mais difícil que seja. No exemplo que eu dei da Vênus em Escorpião, é a pessoa olhar para essa situação dela nas relações e dizer: não é o outro que é o problema na relação, sou eu que estou sempre procurando encrenca. E é difícil fazer isso. Mas é só no momento em que você faz isso que você vai começar a se abrir para encontrar pessoas numa energia positiva de Escorpião. Vamos dar outro exemplo aqui. Saturno em Peixes. E, por exemplo, a crença limitante de que eu não sou bom em alguma prática artística que eu realizo.
Tomar consciência é você, vamos supor, Daniel, tô chutando aqui, tá? Se você quiser me contar alguma coisa artística que você faça aí pra gente conversar. Mas, por exemplo, vamos dizer que você toque violão. Tomar consciência da tua crença limitante é você falar para si mesmo: eu não toco lá naquele barzinho, não porque eu não sei tocar, porque eu tô com medo de tocar lá. Porque enquanto você acredita na crença limitante, você fala que não, mas é que para tocar em barzinho tem que ser profissional, né? Eu nem toco tão bem assim. E aí você vai validando a sua crença limitante. Então, o primeiro passo é tomar essa consciência. Vênus e Marte na 12 em Aquário, a Kelly. A Natália, né, que tem Vênus e Marte em Aquário na 12. As crenças limitantes com a tua liberdade, com a tua originalidade. E você falar para si, não, mas se eu for eu mesma, as pessoas não vão me respeitar. Eu queria liberdade, Flávia, eu queria ter liberdade financeira de trabalhar com algo que eu possa definir meu horário. Mas se eu tiver liberdade, eu vou ter instabilidade também. E aí você deixa de fazer o que você ama, mesmo sabendo que aquilo te traria liberdade, porque tem medo de buscar essa liberdade. Então, tomar consciência é você dizer para si mesma, não é que a astrologia é uma área instável, é que eu tô com medo de largar uma área que é mais tradicional e tentar algo que é mais livre. É porque eu tô com medo de ser livre. Esse é o primeiro passo para começar a quebrar crenças limitantes. No momento, esse daqui é o primeiro e eu acho que é o mais, assim, o que exige mais, né? Porque você tem que dar aquele passo, às vezes com medo, muitas vezes com medo, às vezes com vergonha, às vezes com aquele receio de admitir que, poxa, eu tô sentindo isso mesmo, né? Eu tô me escondendo. Eu lembro que depois de um tempo, eu fiquei com uma certa vergonha disso, assim, de, poxa, eu tô me escondendo mesmo. Eu sempre representei as coisas tranquilamente, nunca tive vergonha na escola, assim, sabe? Por que eu tô com vergonha de aparecer no YouTube? Precisa tomar a consciência do que está acontecendo para que você comece a elaborar isso. Tomou consciência de que é medo, de que é um receio, de que é uma vergonha? O segundo passo é dar nome para a repetição e acolher as suas vivências. Porque também sabe o que acontece? Quando a gente passa pelo primeiro passo, que é tomar consciência, muitas vezes a gente toma consciência e já vai direto para a autocrítica. Então, no exemplo da Vênus em Escorpião, eu realmente acabo procurando encrenca nos meus relacionamentos. Ai, tá vendo? Eu mereço sofrer mesmo. Quem manda gostar de homem que não presta? Quem manda querer esse relacionamento aí? Eu tenho mesmo que me ferrar. Quem manda ser trouxa? E aí a gente vai para autocrítica. E aí você não faz aquele movimento que o bonequinho tá fazendo ali, que é de acolher a si mesma, que é de cuidar das tuas emoções. Não, você vai lá e você desce a porrada no teu coraçãozinho. Porque eu sou covarde mesmo. Porque eu falto isso, falta aquilo. E você vai lá e se culpa, e se condena, né? Então, dar nome, sim, eu estou com medo, mas isso não me faz uma covarde. Dar nome e acolher as suas vivências. Eu tô com medo porque, vou dar o exemplo ali que eu peguei foi da Natália, com o Vênus em Marte em Aquário. Eu tô com medo dessa liberdade porque eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho as minhas obrigações e me dá medo estar por conta. Mas eu vou acolher esse medo, eu vou me encorajar e eu vou seguir em frente. Tenho crença de que não consigo aprender. Parece que quanto mais eu busco conhecimento, mais se embaralha em meu mental. A Yara. Olha, Yara, primeiro passo,
Identificar, você já deu, né? A crença limitante é eu não consigo aprender. Você consegue identificar de onde ela vem? Ó, Saturno na 6 em Virgem. Se você ouvia críticas sobre o teu aprendizado lá dos teus pais, se você teve alguma professora que te recriminou muito, se teve alguma situação que te marcou nesse processo de formação intelectual, né? Avalia de onde pode ter vindo essa crença limitante. Porque aí você já conseguiu dar nome para ela. Eu sei que eu tenho, como que você escreveu aqui, a crença de que eu não consigo aprender. Agora a gente precisa olhar para ver de onde veio essa crença para que você possa acolher ela. Talvez venha lá de um julgamento de criança, das tuas séries iniciais e de que, poxa, você precisava de acolhimento naquele momento. Não de julgamento, né? E aí você ficou com essa sensação de que eu não consigo. Mas quando você acolhe o teu receio de repente, eu começar a estudar e começar a embaralhar de novo tudo no meu mental, quando você começa a acolher isso, você começa a entender também que é um processo, que você não precisa começar a estudar hoje e amanhã tá com tudo super organizado na tua mente. Não, amanhã eu quero estar um pouquinho mais organizada. E depois de amanhã, um pouquinho mais. E eu vou apoiando esse meu desenvolvimento. Eu vou acolhendo esse meu desenvolvimento. E aí você vai, a cada passo, se sentindo mais segura. Por isso que eu coloquei o bonequinho ali segurando aquele coração, né? Acolher o teu processo, entender cada etapa. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente identifica a crença limitante e a gente já vem com um chicotinho para se julgar. Ou a gente identifica e eu quero tanto sair daquela crença limitante que eu quero o outro lado rápido. Então, por exemplo, a Yara falou que tem a crença de que não consegue aprender. Então, eu quero sair daqui e ser a pessoa que aprende e que organiza os estudos e que não embaralha nada e que tudo flui. E você pode, Yara, atingir esse ponto, mas se acolha no processo, sabe? A cada avanço, poxa, hoje eu consegui organizar as informações num caderno. Antes eu anotava em folhas soltas. Olha, já é um avanço, tá num caderno. Ontem eu não consegui estudar mais que 15 minutos. Hoje eu estudei meia hora. Já é outro avanço. Reconhecer os pequenos passos. É esse autoacolhimento que a gente fala. É esse processo de acolher o que você está passando. Né? Deixa eu ver aqui. Então, primeira etapa, tomar consciência. Qual é a crença limitante que eu tenho? Dar nome para ela. Isso que eu tô sentindo é medo, isso que eu tô sentindo é vergonha, isso que eu tô sentindo é frustração, né? Eu, por muito tempo, tive a dificuldade de dar nome. Eu achava que era outra coisa, sabe? Como eu disse na questão do mapa, né? Não, eu não faço mapa astral porque eu não tenho tempo. O nome não era tempo. O nome era medo. O nome era insegurança. O nome era receio do que as pessoas iam me dar de feedback no mapa, né? Medo de. E ainda por trás desse receio, medo de ser julgada, medo de ser criticada. Então, dá nome para realmente qual a sensação que vem disso. Dar o nome para essa sensação, para essa repetição e acolher as suas vivências. Esse medo ele vem de algum lugar.
essa vergonha, ela vem de algum lugar. Acolhe com carinho, com afeto, entendendo. Sabe quem é mãe aqui, quem é pai? Sabe quando a criança tá insegura de começar alguma coisa nova? Sei lá, primeiro dia de aula. Você não vai colocar ela na sala de aula e dizer, ai, para de choro, vai de uma vez lá e faz, assiste essa aula. O que você vai fazer? Não, vamos, a mãe vai com você, pega na mãozinha, olha, eu vou estar aqui, tá? Você apoia. A gente precisa se apoiar também. Quando a gente se torna adulto, parece que a gente já quer que as coisas, assim, que a gente saiba fazer tudo. Porque se você não sabe fazer tudo é porque você não é uma pessoa responsável, mas aí você deixa de acolher suas necessidades. Aquilo que você precisa emocionalmente, né? E o terceiro passo é sair desse ciclo. Como que sai do ciclo? Se acolhendo, como eu falei ali, acolhendo as tuas necessidades, você parar de repetir. Eu vou até tomar uma aguinha agora. O exemplo da Vênus em Escorpião. A Vênus em Escorpião sai do ciclo do relacionamento abusivo quando ela tem aquele momento de dizer, não vou mais passar por isso. Ou a pessoa me respeita ou eu não vou ficar nessa relação. Sem aquela coisa na cabeça de, mas e se ele mudar? Mas e se ela tá arrependida mesmo? Ai, mas e se ela tem razão? E aí você fica ali tentando, aí você volta pro ciclo, não é? Não, mas e se ela sair falando de mim? O meu ciclo de crença limitante em fazer mapa astral, eu quebrei ele, eu saí dele quando eu disse, eu vou fazer mapa astral e vou cobrar pelo mapa. E sabe o que é interessante? Que principalmente as primeiras vezes que você sai dos ciclos, tá? A gente não sai com toda a coragem do mundo, não. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente não sai. Os primeiros mapas que eu fiz cobrando, eu fiz pensando, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que essa pessoa goste disso, que eu acerte, por favor, por favor. Fiz, tá? A confiança, ela é construída. Você vai a cada passo ganhando confiança. Então, os primeiros passos a gente dá com esse friozinho na barriga mesmo. A gente dá naquela sensação de eu vou dar o meu melhor aqui, mas que Deus me proteja, né? Segura na minha mão e vai. Da mesma forma, eu dei o exemplo da criança aqui no primeiro dia de aula. Você leva a criança no primeiro dia de aula e ela entra lá sem saber o que espera ela. Mas ela vai confiando que você está segurando a mão dela. A gente precisa segurar a nossa própria mão. A Yara que falou que tem a crença limitante de achar que não consegue aprender, que sempre embaralha todas as informações, acolhe o teu processo de hoje eu vou organizar um pouquinho das coisas. E sair do ciclo da Yara, no caso, é fazer o quê? É nesse dia que você decidiu que você vai organizar um pouquinho as coisas, você organizar de fato. Não, hoje eu vou fazer isso acontecer. Eu vou dar esse primeiro passo. E quando vier aquela voz na minha cabeça dizendo, ó, tá vendo, já tá embaralhando as coisas, tá vendo, já tá fazendo errado, eu vou falar para mim mesma, não, eu tô no processo. Eu tô no meu momento de desenvolver isso. Eu vou ficar melhor daqui a um tempo, mas eu tô no processo. Eu vou me apoiar nesse desenvolvimento, entende?
Acho que não era. Ah, eu acho que tem duas pessoas, então deixa eu ver. Tenho criança de que não consigo aprender, Yara. Aí a Natália agora também. Minha criança limitante é de não conseguir organizar as coisas. Tenho TDAH, faço tratamento. Isso teria a ver com Urano em conjunção com o meio do céu em Sagitário? Vamos lá. Essa questão do TDAH é muito interessante esses dias, Natália. Eu tava vendo. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou até te passar. Eu estava vendo um conteúdo sobre organização focado em TDAH. Deixa eu só achar aqui, eu te passo. Deixa eu ver se era esse. Não. TDAH e organização aqui, ó. Esse é bom, mas tinha um outro. Tinha outro que era tipo uma live. Olha, eu vou te passar esse daqui, que ele é bom também. Mas depois dá uma olhadinha nesse canal que tem vários conteúdos sobre TDAH. É um canal de organização e eu acho que pode te interessar. Vamos lá. Astrologicamente, não tem um ponto do mapa que indique a dificuldade com organização, tá? Não tem um ponto específico. Ó, passei o link aí. Do mapa sobre isso. Como eu disse ali no início, né, a gente pode ter vários pontos do mapa indicando questões de crenças limitantes. Você já identificou, você já deu o primeiro passo. Identificar, eu tenho a crença limitante de que eu não consigo organizar as coisas. O segundo passo, que é dar nome e acolher, tem uma coisa que você pode fazer aqui, Natália, nesse processo de se acolher, né? Quando a gente fala de TDAH, tem muito conteúdo, muito mesmo, batendo na tecla do TDAH desorganizado. Então, claro que você vai absorver que se eu tenho TDAH, eu vou ter uma eterna dificuldade de me organizar, né? E muitas vezes as pessoas usam, inclusive, do diagnóstico para justificar que, olha, eu não consigo me organizar por conta do TDAH. É muito difícil a gente achar conteúdo que fale da organização para o TDAH, até por isso eu te passei aí, né, esse vídeo que é muito bom sobre isso. Então, vem daí essa crença. Vem de várias pessoas que você já deve ter ouvido falar: ah, você tem TDAH, então é por isso que você é desorganizado. Ah, você tem TDAH, olha só, é neurológico, você não vai conseguir se organizar. E aí isso vai martelando na tua cabeça. Poxa, eu não consigo, né? Então, você faz o tratamento, você tem a consciência, tá? Tudo ali caminhando para um processo. Agora a gente precisa trazer esse acolhimento, de entender. Eu tenho TDAH, então eu tenho uma forma minha de me organizar, né? Nesse vídeo que eu te passei, a menina ela fala justamente isso. Cada um de nós tem a própria forma de se organizar, tá? Existe uma ideia de que a organização é uma coisa padronizada, mas na verdade cada um tem o seu jeito. Então, o que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Não necessariamente funciona para a Yara e assim por diante, né? Então, primeira coisa é, com o teu jeitinho de ser, encontrar o que funciona para você. Eu vou te dar um exemplo com aqui que acontece com a gente mesmo, comigo e com a Lu, né? A Lu tem TDAH também. Eu não tenho, apesar de eu já ter tido muitas questões com desorganização, mas eu não tenho. E eu funciono muito bem trabalhando com blocos de tempo. Então, assim, eu pego e fico 1 hora em cima de uma atividade e 1 hora depois eu troco para outra e depois para outra e eu funciono bem assim, eu gosto de organizar as coisas por blocos de 1 hora. A Lu não gosta disso.
ela funciona melhor se ela tiver um bloco maior dentro de alguma coisa, que é o hiperfoco, né, Natália? Dentro de alguma coisa que interesse ela e que ela vai estar com aquele hiperfoco. Aí ela fica um tempo maior ali, às vezes 2 horas, 2 horas e meia. Mas em meio a essas atividades, ela precisa de alguma coisa física. Então, tipo, ela vai no mercado, ela vai fazer alguma coisa aqui de casa, ela vai brincar com o cachorro, entendeu? E aí volta e segue fazendo as outras atividades. Se eu faço isso, eu já me desnorteio completamente. Porque eu já volto lá da brincadeira com gato, com cachorro, sem lembrar o que eu tinha que fazer mesmo. Então, cada um tem o seu jeito. Você precisa encontrar aquilo que funciona para você. Mas sair do ciclo, no teu caso, Natália, é você todo dia pensar: hoje eu vou fazer as coisas com o máximo que eu conseguir de organização aqui. E se organização para mim significar fazer, nossa, eu estou sentindo que eu estou com hiperfoco hoje para astrologia, assistir 2 horas de astrologia e depois fazer uma pausa e desopilar um pouco a cabeça, beleza. Uma das dicas que essa personal organizer dá sobre TDAH é aproveitar o hiperfoco. Aproveita que vocês têm essa questão de focar muito naquilo que interessa e usa isso a teu favor, ao invés de brigar com isso, sabe? Então, não sei se eu te ajudei, depois você comenta aí, mas são coisas que eu fui descobrindo aqui com a Lu também, quando a gente teve esse diagnóstico. E eu sempre gostei de estudar organização, né? Então, eu acho muito interessante ver assim, as diferentes formas que a gente tem. Mas voltando aqui, então, o terceiro passo é sair desse ciclo. É deixar de repetir. E não é instintivo. O instintivo é a gente ficar repetindo, é a gente ficar ali dentro do ciclo. Então, se eu sou desorganizada, eu vou continuar sendo desorganizada. No momento que eu começar a organizar, aí vai começar a dar aquele mal-estar, né? Aquela coisa assim de, não quero. Ai, mas tem tanta outra coisa que eu queria fazer. Ai, não, mas tô com medo, tô com receio. Então, a gente sempre vai ter essa resistência. Isso eu quero que vocês saiam dessa live também sabendo que, sim, para quebrar um ciclo de medo de aprender, você precisa se disponibilizar a aprender com medo mesmo. Para quebrar um ciclo de medo de fazer mapa astral e entregar para alguém, você precisa entregar esse mapa astral com medo mesmo. Para quebrar o ciclo de organizar as coisas, você precisa organizar mesmo achando aquilo um saco. Porque você vai começar a se treinar para isso daqui ficar mais natural e eu começar a criar outro ciclo. Porque assim como a gente tem as crenças limitantes que são ciclos repetitivos, a gente pode criar outros ciclos. Tudo que você faz e repete e desenvolve vai armazenando no teu psicológico, no teu inconsciente e vai ficando automático. Então, eu gosto de dar o exemplo da bicicleta, né? Antes de aprender a andar de bicicleta, você tinha medo de cair com a bicicleta. Depois que você aprende, você pega a bicicleta e sai andando tranquilamente. Mas porque você foi com medo mesmo, porque você deu aquela tremidinha e aquele receio de cair aconteceu. E talvez você até caiu, né? Mas você continuou. Então a gente precisa continuar, a gente precisa se mover para fora desse ciclo. É desconfortável, é sair da zona de conforto, né? Mas é necessário para que você comece outro ciclo na sua vida. O que a gente vai falar amanhã, gente? Vamos falar, já que falamos de crenças limitantes hoje, vamos falar amanhã sobre. É amanhã, né? Amanhã é sexta-feira? Isso. Vamos falar amanhã sobre como o mapa astral mostra o momento em que você precisa mudar.
Sabe aqueles momentos que a gente precisa, assim, de uma virada de chave da nossa vida, que, poxa, tem alguma coisa aqui me pedindo para tomar outro rumo. Pois é. O que você pode olhar no seu mapa? Como que você pode olhar para esse mapa para entender quais mudanças ele está te pedindo e como fazer essas mudanças, né? Então, amanhã a gente vai conversar sobre isso. E no Destrave a gente vai falar mais sobre crenças limitantes também. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Natália comentando que ajudei, que bom. Pode dar alguma dica para Saturno em Escorpião na casa 6? O Saturno em Escorpião, na casa 6, em termos de crenças limitantes, Kelly, é a questão do quanto você confia no trabalho que você faz, na seriedade e no compromisso do que você faz. Como é em Escorpião, muito provavelmente tem insegurança emocional vinculada nisso. De você se sentir insegura com aquilo que você realiza, com a sua eficiência, com a sua produtividade, e aí você pode entrar nesses ciclos que a gente comentou de ou ficar buscando formação, ou ficar esperando uma experiência, ou ficar se comparando. Ah, isso é terrível, né, gente? Eu fiz isso por um bom tempo também, de ficar me comparando, assim, né? De pensar, nossa, mas aquela astróloga sabe tanto, se eu for falar no YouTube, como é que vai ser? Eu não sei se eu sei tanto assim. E aí você fica se colocando para baixo, você fica se comparando, e você vai tirando o teu poder pessoal, que é o que Saturno pede para você, né, Kelly? Assumir o teu poder pessoal. Assumir que você tem força para realizar, que você tem capacidade, que você consegue alcançar. Entende? Então é esse o movimento aqui, sair das crenças limitantes com relação à tua eficiência, à tua produtividade e identificar quais são as raízes emocionais disso. Que, como eu falei ao longo dessa live, muitas vezes elas são muito coerentes. Ah, é porque eu tenho medo de perder a segurança e não ter como pagar minhas contas. Eu tenho medo de a minha família desaprovar, porque imagina eu astróloga. Tenho medo de jogar fora toda uma experiência que eu construí, tudo que eu estudei até agora. E aí a gente vai segurando nessas crenças limitantes e elas vão nos mantendo onde a gente está. Então, se você tem vontade de fazer da astrologia uma profissão, de desenvolver um talento seu, fazer algo que você ama, esse processo de dar esse primeiro passo, mesmo com receio, ele é muito necessário. Porque senão a gente não sai, né? A gente não sai desse ciclo e aí você vai continuar. Tem uma coisa também, uma dica adicional. Isso eu ouvi em um curso de desenvolvimento pessoal. Deixa eu tirar aqui a tela. Era sobre como lidar com medos, né? Que medo é um tema também que eu já pesquisei bastante, porque eu falo que medo é uma coisa que está sempre em volta de alguma forma comigo. E aí, nesse curso de desenvolvimento pessoal, a gente ouvia que o medo, você só quebra um medo com um medo maior. Como que funciona isso? Por exemplo, eu tenho medo de fazer da astrologia minha profissão. Eu tinha medo de fazer da astrologia minha profissão, mas eu tinha mais medo ainda de ficar presa no comércio exterior e não conseguir sair daquilo. Eu tinha mais medo ainda de fazer algo que eu não gosto por muito mais tempo. De voltar para aquele escritório que eu já tinha tido crise de ansiedade lá. Eu não queria mais aquilo. Eu não. Nossa! Eu já estava tendo crise de ansiedade. Então, literalmente, eu não queria psicologicamente, eu não queria fisicamente. Financeiramente, já não atraía também, porque por um tempo o comércio exterior financeiramente até valeu a pena. Mas, sabe?
O medo maior era: vou ficar numa área que me frustra, que não me dá retorno e que tá me adoecendo? Ou vou encarar esse medo de fazer o que eu amo, de ter feedbacks que me motivam? Então, às vezes, você olhar para as coisas que você deixa para trás é aquele empurrãozinho que faltava para você ir mesmo com medo, sabe? No meu caso foi assim, né? Eu até gravei um vídeo, eu mostro para vocês no Destrave. Eu gravei um vídeo do primeiro dia depois de eu ter pedido demissão na empresa que eu trabalhava. E eu tava assim, falando baixo, respirando fundo, com aquela sensação de: meu Deus, me protege. O que vai ser de mim? Só Deus sabe. E, e aí eu lembro que eu gravei aquele vídeo para eu ver depois e lembrar que eu tinha tomado aquela decisão. E olha, eu assisti depois e não me arrependi nem um pouco. Então, muitas vezes a gente acha que, nossa, eu vou dar espaço e vai ser um caos, mas é muitas vezes o passo que vai te tirar do ciclo que te limita e que vai começar a abrir a tua vida. Então, o jeito aí com medo mesmo, né? E o importante é que estamos aqui para te apoiar nisso também. Então, a Conscientize tem esse intuito de trazer consciência para o mapa de vocês, seja a astrologia o que vocês querem, ou seja outra área, seja realizar um sonho, mas você encontrar no teu mapa essa força para você fazer isso acontecer. Tá bom? Espero vocês amanhã, então, para a gente fechar essa semana de aquecimento, primeira semana de aquecimento. Semana que vem tem mais também, live todo dia. E quem ainda não entrou no grupo, quem ainda não se inscreveu no Destrave, se inscreve aí para participar com a gente. Beijo, gente. Obrigada pela companhia de cada um.